Por que eu não rezo os mistérios luminosos? Quem já acompanha o meu canal sabe que, de longe, a devoção que eu mais incentivo para todo mundo é o Santo Rosário de Nossa Senhora. Mas se alguém vem e me pergunta, Lourenço, você reza, você incentiva a rezar os mistérios luminosos? Eu respondo que esses não. E não é por birra, não é por teimosia contra tudo aquilo que é contemporâneo na igreja, como se nós tivéssemos que viver presos ao passado. Mas existe uma série de motivos relevantes e profundos para não se rezar os mistérios luminosos, sem nenhum medo de desobediência contra o próprio Papa João Paulo II, que foi quem os propôs. E eu vou explicar tudo isso hoje e eu quero que você saia desse vídeo muito mais devoto do Santo Rosário, rezando ainda mais do que você estava quando clicou para assistir esse vídeo. Então, para entender isso, deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Para entender o Santo Rosário, existe um livro maravilhoso que eu recomendo a todo mundo, chamado O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, de São Luís Maria Grignion de Montfort. Nesse livro, São Luís vai mostrar que o Santo Rosário não é uma devoção humana. Ele foi revelado por Nossa Senhora em 1214 e nós podemos ver ele sob dois pontos de vista. Em certo sentido, a essência do Rosário sempre existiu na igreja, em outro sentido, ele foi uma enorme novidade quando Nossa Senhora revelou. Como assim? Primeiro porque o Santo Rosário é composto pela oração do Pai Nosso, a saudação angélica, ou seja, a Ave Maria, que também consta nas Escrituras, e a meditação dos mistérios da vida, paixão e glória de Nosso Senhor. Meditação quer dizer a elevação da mente até Deus, numa reflexão afetiva para pensar, para refletir sobre as perfeições de Deus, sobre as virtudes, os pecados ou trechos da vida de Cristo, para então irmos nos conformando com tudo aquilo que o Divino Mestre nos ensinou por meio da petição, do agradecimento, dos atos de reparação e de adoração a Deus Nosso Senhor. Então, isso sempre existiu na igreja, mas o Rosário, tal qual nós temos hoje, foi expressamente revelado em 1214. Por quê? Porque foi no século XIII, que é o apogeu da Idade Média, com as cruzadas, as universidades, a criação do método científico, que Nossa Senhora revelou essa devoção. Como é que foi? Você tinha, nesse período, a propagação no sul da França e no norte da Itália de uma das piores heresias já enfrentadas pela igreja, que é a heresia dos cátaros e albigenses. Era um conjunto de seitas gnósticas que tinham vindo da Bulgária e pregavam que este mundo é o inferno. Nós, seres espirituais, fomos aprisionados numa realidade material e precisamos nos libertar deste mundo por meio da aquisição de uma série de conhecimentos que são transmitidos por uma tradição esotérica ali de um conjunto de sábios que devem influenciar a sociedade numa determinada direção. E claro, a Idade Média não tem nada de Idade das Trevas ou de um período obscuro, eu já fiz dezenas de vídeos a respeito, e se você quiser mais conteúdo católico de vida espiritual e história eclesiástica analisada à luz da doutrina católica, se inscreva no meu canal e ative as notificações, e toda semana eu tenho de 1 a 2 novos vídeos completos para lhe ajudar na sua formação católica. E os cátaros eram contrários, dependendo do ramo da seita, à instituição do matrimônio, à criação de novos filhos, ou seja, ora pregavam uma continência absoluta, onde o próprio matrimônio seria um pecado, ora incentivavam o amor livre, mas não havia o equilíbrio da família, eram contrários à propriedade privada, tudo deveria ser comunal, eram contrários à hierarquia da igreja, para eles a igreja deveria ser uma espécie de igreja espiritual, pneumática, sem instituições entre aspas, humanas. Uma outra doutrina era de serem vegetarianos, porque muitas vezes os animais seriam reencarnações de pessoas. Os cátaros começaram a se espalhar por toda a Europa, naturalmente ameaçando como uma lepra a cristandade por dentro. E foi nesse contexto que aconteceu o fato que é narrado no Segredo do Rosário, que São Luís Grignion remete às fontes do bem-aventurado Alano de La Roche. São Domingos, vendo que os crimes dos homens barravam a conversão dos albigenses, ou seja, os escândalos e a tibieza dos maus católicos impediam essa verdadeira conversão dos hereges, entrou em uma floresta próxima de Toulouse e aí passou 3 dias e 3 noites numa contínua oração e penitência. Ele não cessara de gemer, chorar e fazer duras penitências a fim de apaziguar a ira de Deus, de modo que caiu em coma. A Santíssima Virgem apareceu acompanhada de 3 anjos e lhe disse: "Meu querido Domingos, você sabe com qual arma a Santíssima Trindade tem se servido para reformar o mundo? Ó Senhora,
A senhora o sabe melhor do que eu, pois depois do vosso Filho Jesus Cristo, a senhora foi o principal instrumento da nossa salvação. E ela acrescentou: saiba que a principal peça de combate tem sido o saltério angélico, que é o fundamento do Novo Testamento. É por isso que, se você quiser ganhar para Deus esses corações endurecidos, pregue o meu saltério. Então São Domingos, que tinha caído praticamente em coma, se levanta, sem nem tomar um copo d'água, e, inflamado de zelo pela salvação dos povos, entrou na igreja catedral de Toulouse. Incontinente, os sinos badalaram por intermédio dos anjos para reunir os habitantes, e no início da pregação uma tempestade assustadora teve início. A terra tremeu, o sol se obscureceu, trovões e relâmpagos assustadores fizeram todos os auditores ficarem pálidos e tremerem de pavor. Seu terror aumentou quando viram uma imagem de Nossa Senhora exposta num lugar de destaque, levantar os braços por 3 vezes em direção ao céu, clamando vingança a Deus contra eles se não se convertessem e recorressem à proteção da Sacratíssima Mãe de Deus. Enfim, a tempestade cessou pelas orações de São Domingos. Ele continuou seu discurso, explicou com tanto fervor e determinação a excelência do Santo Rosário, que quase todos os moradores de Toulouse o abraçaram e renunciaram aos seus erros. Em pouco tempo viu-se uma grande transformação nos costumes de toda a cidade. Ou seja, Nossa Senhora revelou a São Domingos de Gusmão o seu Santo Rosário, que ela chama de saltério angélico. O que é um saltério? É o conjunto dos 150 salmos do rei Davi e dos outros santos e profetas do Antigo Testamento, que eram rezados em praticamente todas as cerimônias de culto da antiga sinagoga e que passaram a ser rezados no breviário dos padres e no ofício dos monges, constituindo uma peça fundamental do culto oficial da Igreja Católica. E com o passar do tempo, você tinha às vezes alguns monges que eram analfabetos, no contexto ali das invasões bárbaras, ou você tinha leigos piedosos que também queriam rezar o ofício, mas tinham dificuldade com os salmos. Então, iniciou-se na igreja um certo costume de se rezar, ao invés dos 150 salmos ao longo do ciclo de uma semana, 150 vezes a saudação angélica da Ave Maria. E algum protestante, alguma pessoa com essa mentalidade poderia dizer: mas isso não é uma repetição vã que foi tão condenada por Cristo nas Escrituras? Eu respondo que não. Primeiro porque a repetição é a melhor figura de retórica, e isso está provado em certos salmos que têm o formato de uma ladainha, onde muitas vezes um determinado verso do salmo é repetido ao longo de um salmo grande do início até o fim. Mas Nossa Senhora mesmo demonstrou em uma revelação ao bem-aventurado Alano de La Roche que esta oração vocal da Ave Maria é um aspecto, e não é o mais importante, da devoção do saltério angélico. Angélico porque a Ave Maria é a saudação angélica que São Gabriel fez a Nossa Senhora anunciando a encarnação do Verbo. Mas a Santíssima Virgem revela o seguinte: ela disse ao bem-aventurado Alano: recitar 150 saudações angélicas é uma oração muito útil, é um serviço que muito me agrada. Muito mais útil e muito melhor farão aqueles que recitarem as saudações com a meditação da vida, paixão e glória de Jesus Cristo, pois essa meditação é a alma dessas orações. Nós temos aqui a revelação do Rosário com este tríplice aspecto de 3 conjuntos de mistérios, tal qual foi anunciado e foi revelado por Nossa Senhora. E para deixar isso claríssimo, sem nenhuma chance de refutação, a não ser que alguém esteja de má fé, o próprio São Luís Maria Grignion de Montfort comenta no Segredo do Rosário o seguinte: o saltério de Nossa Senhora é uma obra direta da Santíssima Trindade e não foi feito através de um instrumento humano. Ele é dividido em 3/3 de 5 dezenas cada. Primeiro, para honrar as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Segundo, para honrar a vida, morte e glória de Jesus Cristo. Terceiro, para imitar a igreja triunfante, ou seja, os santos no céu, ajudar a igreja militante que está nesse combate na terra e aliviar a igreja padecente, que são os fiéis que padecem no purgatório. Para imitar as 3 partes dos salmos, cuja primeira parte é para a vida purgativa, a segunda a vida iluminativa e a terceira a vida unitiva. Essa gradação dos salmos em etapas da vida espiritual é algo interessantíssimo que eu vou procurar mais a respeito, e eu acho que você também quer conhecer mais, não é? Para nos cumular de graças durante a vida, de paz na morte e de glória na eternidade.
Então, compreendendo o que São Luís Grignon e o bem-aventurado Alano ensinam, vamos resumir do seguinte modo: o rosário foi uma devoção revelada por Nossa Senhora, foi feita pela Santíssima Trindade e revelada pela Virgem a São Domingos de Gusmão em 1214, como ela mesma diz, uma arma de combate para a restauração dos costumes, ou seja, para a conversão dos pecadores mais empedernidos e obstinados e vitória da Igreja em face das heresias mais perigosas que já aconteceram na história. Portanto, uma devoção fundamental para todo católico no contexto do mundo moderno, que é fundamentalmente anticristão e revolucionário. Segundo ponto, Nossa Senhora revela como o saltério da Nova Aliança. Portanto, uma vez que existem 150 salmos do Antigo Testamento, necessariamente o rosário é composto de 150 Ave-Marias, que é a saudação angélica. Assim como os monges da igreja, na hora em que eles vão rezar o ofício, entoar os salmos, eles rezam o Pai Nosso e depois um conjunto de salmos, assim também o saltério de Nossa Senhora é rezado em dezenas, onde uma vez se entoa o Pai Nosso, então um bloco de 10 saudações angélicas a Nossa Senhora. Terceiro ponto, o rosário não consiste numa vã repetição, mas na oração vocal colocada a serviço da oração mental, em 3 conjuntos de mistérios, ou seja, os mistérios da vida, os mistérios da paixão e os mistérios da glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. 3 é um número que faz a alusão direta e o louvor à Santíssima Trindade e a todas as realidades espirituais, as 3 potências da alma, inteligência, vontade e sensibilidade, as 3 idades da vida interior, purgativa, iluminativa e unitiva, os 3 coros de anjos com as suas 3 hierarquias. Então, é todo um conjunto de simbolismos expressos nos 3 conjuntos de mistérios do Santo Rosário. E São Domingos de Gusmão já, ele vai propagar então estes 3 mistérios, cada um com as suas 5 dezenas, e para cada dezena um certo mistério específico para facilitar a meditação dos fiéis. Mas a estrutura do rosário é esta e ela não pode ser alterada uma vez que ela foi revelada por Nossa Senhora. Então aqui se compreende por que não se deve rezar os mistérios luminosos. Uma vez que todo esse simbolismo é destruído, se dá a entender que a devoção revelada por Nossa Senhora é uma devoção humana, do qual um homem, com toda a sua boa vontade, pode refazer melhor do que feito pela Santíssima Virgem. E algumas pessoas tentam justificar essas alterações dos luminosos, que seria um 4º terço, uma vez que isso nem faz sentido, porque o terço é uma terça parte do rosário para esses 3 conjuntos de meditações, do saltério das 150 Ave-Marias, e tenta-se apresentar o seguinte: a definição cabal, categórica dos 15 mistérios foi estabelecida por São Pio V, então é um estabelecimento humano. Mas o que não se diz aqui é que Nossa Senhora revelou as 150 Ave-Marias e revelou os 3 conjuntos de mistérios do Rosário. São Pio V apenas formalizou aquela distinção, por exemplo, nos mistérios da paixão, que o primeiro é a agonia de Jesus e não, por exemplo, a traição de Jesus por Judas. É agonia, flagelação, coroação de espinhos, etc. Isso foi uma explicitação do que consiste a meditação dos mistérios da paixão, que é um desses 3 blocos do terço. E eu já vi pessoas tentando dar a entender o seguinte: existem devoções na Europa, inclusive propagadas por São Luís Grignon, e eu vou deixar na descrição porque é um método excelente. Você pega os 15 mistérios e para cada uma das 150 Ave-Marias você vai ter um pequeno ponto de meditação e você pode escolher 1, 2 ou todos os 10 para ir meditando ao longo daquela dezena. Mas algumas pessoas tentam dar a entender que então são 150 mistérios, o que é um sofisma, para tentar justificar os 20 mistérios, incluindo os supostos luminosos. Só que São Luís Grignon e outros santos, eles simplesmente pegam os 15 mistérios do terço e fornecem dentro daquele mistério, para aprofundar e facilitar a meditação, 10 breves reflexões. Por exemplo, no mistério da coroação de espinhos, ele menciona nesse contexto que Nosso Senhor, que os soldados romanos batiam no rosto dele, que os judeus cuspiam nele, que lhe foi dada uma cana, que era uma caricatura do cetro de um rei, que colocaram ele sobre uma pedra como a caricatura de um trono e um manto meio púrpura para satirizar a realeza dele. Então são pontos de meditação para aprofundar aquele mistério. Portanto, toda a essência do rosário, que é o saltério de Nossa Senhora, é quebrada na medida em que tenta se inventar um novo terço. E quando o Papa João Paulo II, na carta apostólica Rosarium Virginis Maria
propôs os mistérios luminosos, ele absolutamente nunca determinou que eles fossem obrigatórios. As próprias palavras do Papa são o seguinte: considero, no entanto, para reforçar o aspecto cristológico do rosário, seja oportuna uma inserção que, embora deixada a livre valorização de cada pessoa e das comunidades, lhes permita abraçar também os mistérios da vida pública de Cristo entre o batismo e a paixão. Em um outro momento ele fala que o rosário é um compêndio do Evangelho. Acontece que Nossa Senhora revelou o rosário para a meditação da vida, paixão e glória, em 3 blocos e não em 4, com todo esse simbolismo da Santíssima Trindade, como uma devoção que assim sempre foi tratada pelos católicos desde que foi revelado. Então, um homem, por mais que seja um papa, inventar um novo terço, sem nunca torná-lo obrigatório, porque o próprio João Paulo II disse isso, transmite a ideia de que o terço é uma devoção humana que pode ir sendo reformada. Veja, uma coisa é você procurar, dentro da sua piedade, entre aspas, melhorar o terço para a sua vida espiritual. Como assim? Você pode colocar jaculatórias entre as dezenas, invocações de santos, fazer várias orações antes ou logo após a Salve Regina, mas você não quebra o simbolismo dos 3 terços e do saltério de Nossa Senhora. Mas inventando um novo terço, que na verdade é um quarto, tudo isso é destruído e dá-se a entender de que o rosário é uma devoção humana que pode ser também mudada por homens. Ah, mas o que eu vou rezar nas quintas-feiras? E aqui eu tenho um desafio, não só de você rezar, no caso, os gozosos nas quintas-feiras, mas vendo o estado calamitoso da igreja e da civilização cristã e toda a sociedade temporal em nossos dias, compreendendo que o rosário é grande arma para a reforma dos costumes, conversão dos pecadores e triunfo sobre as heresias, eu sugiro que você reze o Santo Rosário completo todos os dias da sua vida, com os seus 15 mistérios constituindo um perfeito ofício dos leigos, um perfeito instrumento de santificação, de recebimento de bênçãos de Nossa Senhora e um verdadeiro alimento para a alma católica, militante e contra-revolucionária. Então, com esse vídeo eu espero que você leia O Segredo do Rosário de São Luís Maria Grignion de Montfort e, conhecendo as maravilhas que tantas vezes Deus, por meio de Nossa Senhora, operou na vida dos devotos do Santo Rosário, opere também na minha, opere também na sua, e juntos nós possamos nos unir nesse grande combate em face da autodemolição da igreja, em face da autodemolição de tudo aquilo que outrora foi a civilização cristã, confiando e esperando o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Como Nossa Senhora pede, rezai não só o terço, mas rezai o rosário todos os dias para obter a paz, ou seja, a tranquilidade na ordem, vencendo esse grande caos e essa grande desordem que é o mundo moderno. Deus os abençoe. Salve Maria Imaculada.